Já, não sei se apareceu para vocês o aviso, né? Aí que está sendo gravado, ok? Estão conseguindo ver o slide, né? Sim. Ok. Vamos lá, tá? A gente vai entrar, né, em relação ao livro de vocês, a unidade 2, né, e a seção 2 da unidade 2. Então, o que é que a gente viu até agora? A gente viu a parte geral dessa composição dos alimentos, né, quais são, né, as substâncias que compõem, né, o alimento. A gente falou dos micronutrientes, falando dos minerais, falou, né, de um componente inorgânico, que é a água e a questão da umidade. Aí, lembrando, minerais é a parte de cinzas do alimento, tá? Além disso, a gente também falou sobre rótulo, né, como é composto o rótulo, né, toda a parte da legislação, né, o que é que tem que ter lá exposto, a informação no rótulo, e também a gente aprendeu como é que faz o cálculo da tabela nutricional, né, do valor lá nutricional do alimento quando eu vou produzir o meu rótulo, porque o valor nutricional, junto com as informações específicas do alimento, eles compõem o rótulo, né? Lembrando quais são essas informações: o nome do produto, a denominação de venda, que seria, né, o que é aquele produto? É um chocolate, é um leite condensado, tá? Além disso, a data de fabricação, a data de validade, tudo isso, né, faz parte do rótulo do alimento, né? E, né, a parte de cálculo de tabela nutricional vai ser composto, né, todos, né, os tipos de nutrientes. E a gente tem os nutrientes que são de obrigação, né, de ser reportado quanto é que tem. Aí a gente vai ter os carboidratos, proteínas, os lipídios, né, o sódio, fibra alimentar também ali presente, tá? E agora a gente, né, nesse segundo bloco da disciplina, a gente vai entrar na parte desses macronutrientes. E hoje a gente inicia com macronutriente, que são os carboidratos, tá? E aí vocês já viram lá no ensino médio e já viram também, inclusive, na disciplina de CMC, o que seriam esses carboidratos. Aí eu quero uma definição já para buscar os conhecimentos que vocês já têm. Inclusive, já tem até pré-aula lá, né, de carboidrato para vocês fazerem. Vamos lá, o que seriam carboidratos? Oi? Tá todo mundo dormindo ainda, é? Ninguém sabe o que é carboidrato, eu vou entregar vocês a Tiago, né? Tá? Os carboidratos, né, eles são as biomoléculas mais abundantes, mais amplamente distribuídas em alimentos, né? Tanto que quando a gente vê, né, em sua maioria, né, no alimento, sempre a molécula que tem maior quantidade são os carboidratos. E eles são extremamente importantes porque é a nossa primeira fonte energética, tá? E além disso, eles têm o poder de adoçar, né? São componentes de alguns cereais, né? Matéria-prima também para alimentos que vão ser fermentados, né? E produtos fermentados. E são responsáveis também por reações que a gente vai falar das reações de escurecimento, algumas reações de escurecimento não enzimático no alimento, tá? Então, eles vão ter a solubilidade, quanto a gente aumenta a temperatura, mais solúvel esse carboidrato ele vai ser, né? Como eu já falei, ele vai ter o poder de ser doce, né? E a gente vai entender o porquê, quando a gente come carboidrato, a gente tem essa sensação de que ele é doce, tá? Isso quando eu falo de monossacarídeos, tá?
a cristalização, né, quando as soluções, né, são bastante concentradas, ou seja, são super saturadas, e eles vão ter, variando, né, o ponto de fusão, né, no calor seco, a partir, né, de 160 graus. Quando a gente passa desses 160 graus, a gente chega até 170, a gente consegue fazer uma reação que a gente chama de caramelização, tá? Facilmente eles absorvem umidade, a gente vê isso, né, por exemplo, no açúcar de mesa, aquele açúcar que a gente usa para adoçar, a sacarose, né, o açúcar comum que está, né, no nosso dia a dia, e a gente vê que se deixa ele exposto, ele facilmente, né, absorve umidade e ele pode sofrer quebra, né, em ambiente aquoso, e essa quebra pode ser feita com calor, né, ou adição de ácido ou adição de enzimas que quebrem essas ligações. A gente vai aprender sobre essas ligações, né, essas enzimas, como é que elas quebram essas ligações, ou um ácido, ou calor, tá? E o açúcar, né, que comumente a gente distribui em alguns grupos, esse açúcar a gente pode ver ele em forma de melaço, né, açúcar mascavo, demerara, açúcar cristal, né, açúcar refinado, açúcar, né, de confeiteiro, açúcar em tabletes, né, e isso de melaço, né, até o açúcar em tabletes a quantidade, né, de processos químicos que esse açúcar, né, que essa sacarose, ele vai recebendo. Por exemplo, o melaço, né, ele é bastante escuro, né, tem menos, né, processos químicos, mas o açúcar de confeiteiro, por exemplo, ele é bastante, né, fininho e branquinho, né, que foi passou por mais processos químicos para ele chegar àquele produto final. Né? Outro grupo que a gente tem, né, alguns carboidratos, a gente tem no mel, em frutas a gente tem uma grande quantidade de carboidrato, né, e de forma industrial, né, a gente vai ter alguns doces que têm essa quantidade excessiva de carboidrato, como os caramelos, as balas, as pastilhas, marshmallows. Quando eu tenho, por exemplo, alguns grupos de carboidratos, como as pectinas, né, junto com açúcar, né, de mesa, a gente consegue produzir, por exemplo, as geleias. E o armazenamento desses carboidratos, ele vai variar com o tipo do produto, tá? Como a bromatologia, ela é uma disciplina que fala sobre essa química desses componentes dos alimentos, a gente precisa falar, né, da fórmula e como é a estrutura, né, do química, né, desses componentes, tá? E os carboidratos, né, o próprio nome já diz, hidratos, né, porque eu tenho moléculas de hidrogênio, né, junto com moléculas de carbono. Então, por isso que não é carboidrato, certo? E aí, né, eu preciso de alguns conhecimentos de vocês, tá? Em relação já conhecimentos prévios, né, de química, né, e vocês também pegaram química geral, e algumas coisas vocês vão lembrar também, sobre as funções de algumas moléculas, tá? Quando eu tenho na minha cadeia, no carbono principal, no carbono 1, ligado a esse carbono 1, né, esse oxigênio, com a dupla ligação com esse oxigênio, a gente chama essa função de função, né, de uma aldose ou um aldeído, tá? Quando essa dupla ligação com o oxigênio, ele é no segundo, né, carbono, a gente chama de cetona, certo? E os carboidratos, eles vão ser, né, polihidroxialdeídos, né? Porque eu tenho vários, né, hidróxis de hidrogênio, então vários hidrogênios que, no caso, a cadeia tem uma função de aldeído, tá? E uma polihidroxicetona, né, que ele vai ter uma função cetose, onde eu tenho aqui essa dupla ligação com oxigênio,
e a cadeia, né, de vários hidrogênios. Ok, gente? Ok. Ok, tá? Ok. Esses derivados, né, podem também fazer, eles vão fazer, obviamente, ligações, né, e formar, ou sendo uma única molécula dessa, a gente chama de monossacarídeo, e fazendo várias ligações, né, a gente chama de mono, poli ou oligosacarídeos, tá? Então, a fórmula geral, tá, dos carboidratos, né, eu vou ter uma molécula de carbono, tá? E nessa molécula de carbono, tá? Eu tenho o dobro, né? Que eu tenho de carbono, eu tenho o dobro de hidrogênio, porque esse Nzinho aqui, tá vendo? Tá? Que tem aqui multiplicando para dizer o número de carbonos, né? Ele vai ser multiplicado aqui na fórmula. Então, de forma igual, eu tenho o mesmo número de carbono e de oxigênio, mas eu tenho o dobro, né, de moléculas de hidrogênio na minha estrutura, na estrutura do meu carboidrato, tá? E eles são classificados dependendo do seu tamanho, né, molecular. Quando eu tenho duas moléculas, quando eu tenho uma única molécula de carboidrato, a gente chama eles de monossacarídeos. Quando eu tenho duas moléculas de carboidratos, eu chamo de disacarídeo, né? Quando eu tenho acima de duas e até aproximadamente 10, a gente chama de oligosacarídeos. Porém, tá? Essa classificação de ter oligosacarídeos ou ter polissacarídeos depende do autor. Tá? Alguns autores, eles colocam essa classificação de oligosacarídeo entre disacarídeo e polissacarídeo, e alguns suprimem, né, essa classificação de oligosacarídeo e só tendo três classificações, que seriam o monossacarídeo, o disacarídeo e o polissacarídeo, né, sendo o polissacarídeo acima de 3 moléculas de carboidrato, certo? Então, os monossacarídeos, eles são esses açúcares simples, né, que a gente tem na natureza, os três principais, né, que vocês já estão carecas de saber, que é a glicose, a frutose e a galactose. A junção desses vão formar ou disacarídeos, né, ou oligosacarídeos ou polissacarídeos, tá? Sendo que eles vão ser açúcares, né, de 6 carbonos, tá? E aí, né, eu pergunto a vocês, né, a glicose, desculpa, a galactose, ela vai ser uma aldose ou uma acetose, para ver se vocês entenderam mesmo que seria uma aldose e uma acetose. E aí, meu povo? Eu tô começando a achar que não tem ninguém nessa aula, não. E aí, a galactose, ela vai ser uma aldose ou uma acetose? É uma aldose. Por quê, Aldose. Ellen? Calma. Eu não vou enxergar direito. É uma aldose, porque ela não tem nenhuma ligação dupla. Na verdade, tem. É pela ligação dupla que a gente classifica. Mas tá diferente, não. Seria a mesma coisa, porque a outra, a no meio, no caso, a frutose, tem a ligação dupla, mas só de oxigênio. E a outra tem ligação dupla, mas tem carbono. Lembra que a aldose ela vai ter essa ligação dupla com oxigênio na extremidade, no primeiro carbono, certo? Como aqui no caso da molécula de glicose, tá? As cetoses, elas vão ter essa ligação dupla, né, no segundo carbono. Então, a galactose, como você falou, tá certo, ela é uma aldose, tá? Porque olha aqui, né, a ligação dupla aqui, tá aqui,
tá? Então, é isso que eu preciso que vocês, né, identifiquem, tá? Aqui é uma aldose, aqui é uma aldose, né? E aqui vai ser uma cetose, certo? Uhum. Agora não esquece mais. Pronto. Além disso, né, em relação, né, à polarização da luz, né, porque eles podem, né, desviar a luz, a gente pode, né, classificar esses carboidratos como levógeros ou, né, destrógeros, tá? Ou seja, se ele desvia a luz para direita, ou se ele vai desviar a luz para esquerda, certo? E aí, como é que eu sei, né, se ele vai estar desviando a luz para a direita, né, ou para a esquerda? Aí vai depender da posição da hidroxila, ou seja, hidroxila é esse que tem o O e o H, tá? É isso que a gente chama de hidroxila, tá? Oi, pode falar. Oi. Desculpa, Pro. Ah, eu achei que você queria perguntar alguma coisa. Tá. Hidroxila, certo? Quando a gente tem esse O e esse H, tá? É o que a gente chama de hidroxila. Quando essa hidroxila, no último carbono, que seria o último carbono, ela ficar na direita, tá? Da minha molécula, tá vendo? Todos esses, tá? Na direita da molécula. Tá? A gente chama ele de um açúcar ou um carboidrato do tipo D. Se ele tiver, né, ao contrário, né, se ele tiver do lado esquerdo, a gente chama, né, de levógero, certo? Tranquilo até aqui? Prof, só uma dúvida. E para a gente Pode falar, classificar isso, para a gente classificar, no caso, só vale se esse último tiver do lado direito ou esquerdo, é isso? Isso, é a partir daí, você olha dessa forma. Se está no lado direito ou no lado esquerdo. Ah, obrigada. Tá. E a gente tem algumas características desses monossacarídeos, tá? A glicose, a gente sabe que realmente é o monossacarídeo mais abundante, ele vai estar distribuído em frutas, em milho, no xarope de milho, nas raízes de alguns vegetais. Isso, quando eu falo, por exemplo, distribuído, não necessariamente ele vai estar sozinho, ele vai estar na forma de uma única molécula. Ele pode estar, né, conjugado, né, várias moléculas de glicose, formando, por exemplo, um polissacarídeo, tá? Então, mas se eu quebrar aquelas moléculas, vai ser liberado a molécula menor, que é a molécula de glicose. Isso é clássico, por exemplo, né, no amido, né, quando a gente come alimentos repletos de amido, amido é um polissacarídeo, tá? Com várias moléculas de glicose se ligando. Então, por isso que eu falei que eu vou ter em certas raízes, tá? Eles vão resultar, como eu acabei de falar, da hidrólise, ou seja, da quebra, né, em ambiente aquoso de alguns carboidratos. Então, naturalmente, a gente não vê facilmente, quando eu falo natural, nos alimentos lá na natureza, a gente não vê a glicose sozinha, né, uma única molécula de glicose. A gente vai ver várias moléculas, né? Mas quando a gente faz todo o processo de digestão, essa molécula ela não vai estar mais, né, sozinha, tá? A molécula de glicose, tá, é a que o nosso sistema nervoso central usa, né, para o suprimento de energia, tá? E em relação aos alimentos, ela vai conferir brilho, cor, plasticidade, aumenta também a viscosidade, né? Quando a gente vai fazer uma calda, a gente coloca só água e açúcar, né? E quando a gente aquece, aquela sacarose, que é um disacarídeo, ele quebra, né? E vira, né, uma molécula ali de glicose e outra de frutose vai estar ali presente, e aí a gente vê aquela calda mais espessa. Então, a gente consegue aumentar volume, aumentar a plasticidade, né, viscosidade daquela calda. E a frutose
ela é um açúcar que vai estar nas frutas, no mel, tá? Vai ser, isoladamente, ele vai ser, né, mais doce, né? É o mais solúvel dos açúcares, até por isso que está até na composição, né, das próprias frutas, porque consegue ficar em ambiente aquoso mais fácil, ele é mais solúvel em água, e pode resultar também da hidrólise de moléculas grandes, né? Quando quebra essas moléculas maiores, eu tenho a liberação dessa frutose. Tá? Fornece energia mais gradativa, né, mais lentamente absorvida, e pode também, né, fazer o aumento, né, da glicemia, aumento de açúcares, né, lá no sangue. E a galactose, né, é o açúcar que vai estar, né, presente no leite. A gente não encontra, os outros a gente encontra mais raramente, mas a galactose a gente não encontra de forma livre na natureza. Ele sempre vai estar conjugado, né, à glicose, formando a lactose. Porque a lactose, ele é um disacarídeo, ele vai ter duas moléculas. Uma molécula de galactose e uma molécula de glicose. Por isso que a gente, né, precisa da enzima para quebrar essa lactose. Indivíduos que, né, que produzem insuficiente ou não produzem essa enzima, ele vai ter, né, processos de intolerância, né, para conseguir quebrar, né, essa ligação entre a glicose e a lactose. Ok? Então, lactose e galactose vão ser coisas diferentes, não é isso? São coisas diferentes. Perfeito. É porque né? eu ouvi uma vez que lactose seria o açúcar do leite. Então não é. Não, é sim. Né? A lactose é o açúcar do leite. No leite a gente vai ter a lactose. Para eu conseguir, né, ter a galactose, eu tenho que quebrar essa lactose, tá? Porque a lactose vai ser a junção, né, da glicose com a, né, galactose. Quando eu quebro, aí eu vou ter separação de duas moléculas, a glicose e a galactose, tá? Os dois vão estar no leite, só que os dois estão lá, né? Só que a galactose, ela tá dentro da molécula de lactose. Ficou claro? Ficou, obrigada. Não. E a gente viu aqui, tá? As moléculas esticadinhas, tá vendo? Como se fossem lineares, né? Essas moléculas de monossacarídeos, ou seja, esses açúcares simples, esses açúcares de uma única molécula, tá? Só que na natureza, né, eles não estão, né, esticadinhos. Na verdade, né, eles sofrem um processo que a gente chama de ciclização desses monossacarídeos, tá? Esses monossacarídeos que vão ter a partir de 5 carbonos. Lembrando que os que a gente tem envolvimento em alimentos, eles vão ter, né, 6 carbonos. Então, eles vão sofrer esse processo, né, de ciclização. O que é que acontece? Tá? Vocês estão vendo aqui Vocês estão vendo aqui, por exemplo, né, nessa molécula, ele tem aqui, tá vendo os numerozinhos? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Aqui é uma aldose ou uma acetose? Vamos ver se ficou mesmo agora. Primeira pergunta, para depois a gente entender como é que acontece esse processo de... Isso, é uma aldose, né? O oxigênio, a dupla, né? O oxigênio está aqui, tá? Na natureza, tá? Cada elemento químico, ele vai precisar de um número exato de ligações para se estabilizar, né? Para que eles estejam estáveis, tá? Por exemplo, o carbono, ele precisa de 4 ligações. O hidrogênio, uma única ligação. O oxigênio, 2 ligações. E aí, eles estabilizam esse número, né, de ligações, ok? Tá? Nessa molécula,
aqui. Vocês concordam comigo que todo mundo já fez seu máximo de ligações? Porque aqui, ó, o carbono, ele está se ligando a esse carbono de cá, que está se ligando a esse hidrogênio e fazendo uma dupla ligação com oxigênio. Então, as 4 possibilidades dele já foram realizadas, tá? O oxigênio, que são 2, por exemplo, essas 2 ligações, no máximo, né, já foi realizado. Aqui, por exemplo, essa hidroxila, lembra hidroxila, oxigênio, com o hidrogênio, esse oxigênio está se ligando, esse oxigênio aqui, ele está se ligando a esse carbono, uma ligação, e esse oxigênio aqui, que está se ligando a esse carbono, ele também está se ligando a esse, né, hidrogênio. Então, ele já fez o seu máximo de ligações. E esse hidrogênio aqui dessa extremidade também já fez o máximo, porque ele está se ligando ao oxigênio, tá? Beleza? Então, vamos lá. Beleza. E aí, para que ele consiga, né, fazer um ciclo, né, para que ele consiga fazer essa ciclização, ele precisa mudar essa estrutura, tá? Alguém vai ter que sair dessa molécula, concorda comigo? Porque eu preciso fazer uma nova ligação onde eu faça, né, um movimento onde a molécula ela se dobre. E para ela se dobrar, ela precisa formar uma nova ligação. Mas se todo mundo já está ocupado, todo mundo já fez esse máximo de ligações, alguma coisa tem que sair dessa molécula. Então, normalmente, o que é que vai, né, sair para ele fazer essa formação do anel vai ser, né, uma molécula, por exemplo, de hidrogênio, ela pode estar saindo. Então, a gente vai observar aqui essa pontinha, né, que tem a função do meu carboidrato, que é uma função de aldose, ela vai se dobrar para se ligar nessa estrutura. Por isso que eles estão, né, destacados aqui. Eu preciso, então, que esse carbono se ligue, né, ou ao carbono ou ao oxigênio que está aqui. Então, para esse carbono que está aqui, que já fez esse máximo de ligações, que é esse mesmo que está aqui, ele precisa, então, liberar, né, o hidrogênio que está aqui. Então, esse hidrogênio ele vai sair da molécula, certo? Além disso, né, o outro, né, hidrogênio, ele vem para cá e aí ele consegue fazer, né, esse ciclo. Então, eu perdi, por exemplo, uma molécula de hidrogênio aqui, ele foi retirada, né? A dupla ligação, né, com o oxigênio, ele não vai existir mais, então o oxigênio ele vai sair, e aí eu vou ter, né, esse carbono aqui ligado ao oxigênio, né, ligado a um hidrogênio, né, e ligado agora, né, à hidroxila desse hidrogênio que saiu para cá, né, e quebrei a dupla ligação, né, com o oxigênio, tá? Então, quebra essa dupla ligação, tira esse hidrogênio daqui, ele vem para o outro lado da molécula, e aí eu consigo, né, reestruturar e fazer com que ele feche um ciclo dentro da minha molécula, ok? Então, esse processo é o que a gente chama de processo de ciclização do monossacarídeo. Então, depois que ele forma, ele sai dessa estrutura, né, linear e passa a ser uma estrutura em anel, ele pode adquirir, né, algumas propriedades, e depois de adquirir essas propriedades, eles podem formar várias, né, conjuntos de várias moléculas e formarem disacarídeos, polissacarídeos, por exemplo, tá? Então, eles vão ter algumas características, uma delas eu já falei, que é a higroscopicidade,
que vai ser a capacidade dele absorver mais facilmente moléculas de água por causa dos seus grupos hidroxilas, né? Lembra que ele vai ter essas hidroxilas, né? E aí, facilmente a água ela vai, né, se juntar e fazer adesão. Então, por exemplo, a gente pode ver aqueles produtos de padaria, de confeitaria, quando ele tem um determinado tempo, a gente vê que eles ficam mais, né, molinhos e mais úmidos, né? Então, por isso que, por exemplo, né, biscoito, bolo, né, que a gente deixa descoberto, ele muitas vezes absorve e fica mais úmido por causa desse excesso de carboidrato que tem lá e essa facilidade do carboidrato de absorver água. Né? A mutarrotação, né, seria esse processo aqui, tá? Ele faz a cicrização e ele pode estar mudando a posição dessa hidroxila. Uma hora a hidroxila está para cima, ou desculpa, está para baixo, outra hora a hidroxila está para cima. É isso que a gente chama, né, de mutarrotação. O estrado vítreo, ele consegue, por exemplo, né, ter viscosidade, ele tem uma alta viscosidade e muitas vezes impede que esse açúcar cristalize. Isso é comum, né, a gente vê, por exemplo, nos caramelos. Né, vai ser caramelo água, né, e o açúcar. E aí a gente vê que muitas vezes, né, ele pode, né, impedir aqueles caramelos mais duros que virem um cristal. E aí, a partir daí, depois que eu fiz o meu ciclo, depois que eu virei um ciclo de carboidrato, né, eu posso, então, virar mais de uma molécula. Eu posso fazer uma ligação, e aí, quando eu tenho duas moléculas, a gente chama de disacarídeo. Então, aqui, por exemplo, duas moléculas de glicose, eles podem se juntar, né, e formar, por exemplo, a maltose, tá? Que é um disacarídeo que tem duas moléculas de glicose. Como é que isso acontece? Lembra que fica a hidroxila livre? Tá? Olha aqui a hidroxila livre nessa molécula. Então, eu tenho a hidroxila, né, da primeira molécula de glicose, né, e aqui a hidroxila da segunda molécula de glicose. Mais uma vez, né, para que haja novas ligações, eu preciso perder ou modificar a estrutura das minhas ligações. Então, para que essa glicose primária ela se ligue para nessa outra glicose, alguma coisa tem que sair, tá? Nesse caso, vai sair uma molécula de... O que seria essa molécula que vai sair? Eu tenho 2 hidrogênios, né, e um oxigênio. Que molécula é essa que vai sair para que eu consiga formar um disacarídeo? Dois hidrogênios e um oxigênio. É o quê, Nanda? De hidrogênio. Como? A molécula de hidrogênio. Mas são 2 hidrogênios e uma molécula de água. O que é isso aí? Quando eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Disacarídeo. Seria a molécula de água, né? H2O, 2 hidrogênios e um oxigênio, tá? Então, aqui, por exemplo, né, para que haja esse disacarídeo, o primeiro carboidrato, o primeiro monossacarídeo, ele vai, então, liberar esse hidrogênio, e aí o oxigênio ele consegue fazer mais uma ligação, porque ele tirou esse hidrogênio. Concorda comigo? Tá? E na segunda molécula, nesse segundo molécula de glicose, ele vai perder uma hidroxila, esse OH, tá? E aí eu consigo, esse oxigênio, ele consegue fazer, né, essa ponte entre as duas moléculas de monossacarídeos, tá? Aí faz esse enlace que a gente chama de enlace glicosídico. Eles vão, né, tá compartilhando esse oxigênio, mas para isso teve que ter uma liberação da molécula de água, né, da estrutura, né, quando eu faço a junção
desses dois monossacarídeos, e aí eu consigo virar um disacarídeo, tá? O que é que vocês têm que ter em mente? Para que eu, né, consiga, né, fazer ligações, muitas vezes eu preciso quebrar aquela ligação inicial. Porque o que foi que eu falei? Toda molécula, né, todo elemento químico, ele vai ter o seu máximo de ligações. Então, aqui todo mundo já preparou e tem o seu máximo número de ligações. O oxigênio, ele já está se ligando aqui a esse carbono e já está se ligando já está ligando aqui a esse carbono e já está se ligando aqui a esse hidrogênio. Então, como o dele é máximo 2, então eu preciso liberar pelo menos uma ligação. Quem vai ser liberado? O hidrogênio, que está na extremidade da molécula. Aqui, né, esse carbono, né, ele está fazendo essa ligação com esse oxigênio, mas o oxigênio, ele não tem como, né, se ele liberar somente o hidrogênio, ele não tem como se ligar ao outro oxigênio, porque ele vai precisar das duas. Então, joga logo, né, a hidroxila, né, retira a hidroxila, e aí eu estabilizo, né, fazendo uma ponte, né, esse oxigênio se ligando ao carbono da primeira, né, molécula e se ligando ao carbono, né, da segunda molécula, fazendo o que a gente chama de enlace glicosídico. Então, o que está aqui tracejadinho, ele vai sair, né, sai a hidroxila do segundo e sai somente o hidrogênio do primeiro. Isso, né, vai juntar, vira uma molécula de água, e aí eu faço uma ponte, essa ponte, né, esse elo, ele é feito, né, compartilhando esse oxigênio, tá? Então, isso é o que a gente chama de um enlace glicosídico ou uma ligação glicosídica, ok? Ok. Então, vamos lá. E aí, quais são os disacarídeos que a gente tem, né, principais na indústria de alimentos que a gente trabalha, tá? A lactose, que é o açúcar do leite, e ele vai ter quem? Uma molécula de glicose e uma molécula de galactose, que a gente já inclusive falou, tá? Então, como é que vai ser formado? Eu vou ter aqui, por exemplo, na estrutura, seria a glicose e a galactose, eles vão se juntar, né, formar a lactose, tá? Então, a lactose, ele é um disacarídeo. E para que eu consiga fazer a digestão, né, eu preciso quebrar essa molécula, eu preciso quebrar essa ligação, tá? Para poder fazer o uso. Por isso que a gente precisa ter uma enzima no seu sistema digestório que consiga quebrar essa lactose, consiga quebrar essa ligação entre a glicose e a galactose. Muitas vezes, como eu falei, um exemplo de uma doença, né, é o indivíduo que tem intolerância à lactose. Ele não tem enzima, ele não consegue quebrar esse disacarídeo, né, que é a lactose, ok? Além disso, a gente também vai ter, né, a sacarose, que eu vou ter uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, e onde é que a gente tem comumente essa sacarose extraída da cana-de-açúcar, tá? Por isso, né, que aquele açúcar que a gente tem na mesa, né, a gente pode utilizar, né, a partir dessa que foi extraída a partir da cana-de-açúcar. A beterraba também, eu posso fazer extração de sacarose, e ele pode ser encontrado também de forma livre na natureza, tá? E a gente tem um outro disacarídeo, comumente, que é a maltose. E ele vai ter uma molécula de glicose junto com outra molécula de glicose. Então, a maltose são duas glicoses, né, para formar esse disacarídeo. Vai ser obtido pela hidrólise do amido, de alguns cereais, né, do malte, a matéria-prima, né, que é a matéria-prima para cerveja. Então, faz esse malte e tem algumas leveduras que fazem essa quebra desse malte e fermenta, e aí a gente tem um produto final, que é a cerveja, alguns tubérculos, né? Ele vai estar presente também na uva, certo? Além disso, tá? Essa sacarose a gente pode usar na confeitaria, na produção de
de produtos de confeitaria, utilizando o que a gente chama de açúcar invertido, tá? O que é que vai ser esse açúcar invertido, né? Vai ter a sacarose junto com a água. Essa sacarose juntamente com a água, a gente pode colocar em um ambiente onde eu tenho um ácido, por isso esse H+, então ambientes onde eu tenha ácido, ou ambiente onde eu tenha uma determinada enzima, ele vai fazer a hidrólise dessa sacarose, né? Lembra que a sacarose tem, né, duas moléculas, uma de glicose e outra de frutose, tá? No momento que eu faço a hidrólise, a quebra em um ambiente aquoso, por isso que eu tenho que ter água, e essa quebra ela vai ser feita ou por uma enzima ou em um ambiente onde eu tenho um ácido, por isso que eu tenho que ter hidrogênios livres, tá? Vai quebrar e aí ele vai ter a liberação de moléculas de glicose e moléculas de frutose. E isso deixa, né, essa calda, né, mais espessa e confere mais textura, né, auxilia na formação de cor e aroma quando eu for fazer produtos de confeitaria, aumenta também o tempo de vida do produto. Então, muitas vezes, alguns produtos de confeitaria usam, né, essa artimanha de fazer o açúcar invertido, né, e faz a inversão da sacarose, né? Eu quebro essa sacarose, né, e libero essas duas moléculas e eu consigo gerar esse açúcar invertido e utilizá-lo na produção de diferentes produtos. Então, sobre disacarídeos e sobre essas ligações, tá tudo ok? Sim. Ninguém tem nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta, né? Ok, vamos lá. E aí, como eu falei com vocês, tá? Alguns autores, eles colocam essa outra classificação, que é de oligosacarídeos, ou pode ir direto para a classificação de polissacarídeos, tá? O oligosacarídeos, ele é um intermédio entre o disacarídeo e o polissacarídeo, sendo moléculas que vão ter de 3 a 10 unidades de monossacarídeos, tá? Um exemplo, né, de oligosacarídeos importantes, né, e que vão ser até desempenhar algumas funções fisiológicas, né, no organismo, como mexer no trânsito intestinal, redução de alguns metabólitos tóxicos, né, são normalmente esses oligosacarídeos que são derivados de algumas fibras, tá? E eles vão ter até 10 unidades desses monossacarídeos e ajudam nessa questão do trânsito intestinal. Muitas vezes pode ajudar na biodisponibilidade de alguns minerais, né, como cálcio, magnésio, fósforo, tá? E aí, né, a gente tem os polissacarídeos. Aí a gente vai ter cadeias extremamente longas, né? E comumente a gente vai ter em algumas raízes, tubérculos, esses carboidratos, né, com essa cadeia gigantesca. Tá? E como é que é realizada essa ligação? Da mesma forma do disacarídeo, só que ele não para em duas moléculas, ele vai ter, né, uma cadeia longa, né, com essas saídas de água para poder fazer as ligações entre, né, os monossacarídeos. Então, são substâncias de alto peso molecular e já é diferente. Elas são insolúveis em água e não vão ter, né, essa sensação de doce, tá? Do sabor doce, que a gente tem nos monossacarídeos. E a gente vai entender o porquê, tá? Esses polissacarídeos, se a cadeia, se todos os açúcares, se todos os monossacarídeos que compõem ele for uma única molécula, ou seja toda de glicose, tá? Ou seja, toda de frutose, tá? A gente chama de homopolissacarídeos, ou seja, ele é único, ele tem somente um tipo de monossacarídeo. Se além disso, né, ela ter, né,
ou um único monossacarídeo, mas a cadeia ela é retinha, a gente chama de cadeia linear. Se ela tem algumas ramificações, a gente chama de cadeias ramificadas. Por outro lado, né, se eu tenho mais de uma molécula diferente, por exemplo, se eu tenho a glicose e a lactose, né, se eu tenho, e a galactose, ou se eu tenho a glicose e a frutose, tá? A gente vai chamar, em vez de homopolissacarídeo, de heteropolissacarídeo, porque na composição, né, na formação desse polissacarídeo, dessa cadeia, vários, né, ele tem mais de um tipo, né, de monossacarídeo, ele vai então ser um heteropolissacarídeo. Novamente, se for retinha, a gente chama de linear, se ela tiver ramificações, cadeias, né, ramificadas. Então, o heteropolissacarídeo ele vai ter 2 ou mais tipos de monossacarídeos, e o homopolissacarídeo, um único tipo de monossacarídeo. Quem são mesmo os monossacarídeos? É uma única cadeia de um monossacarídeo. Você perguntou o quê? Primeiro, quem são o nome dos monossacarídeos? Mas pode definir quem é aqui também. Frutose, glicose e... Esqueci o outro. Mas tem frutose e glicose. De gato. E lactose. Isso, as que são de importância, né, para o galactose. A lactose é um disacarídeo, tá? Entendi. Uhum. Certo? E a definição deles, que você ia falar, pode definir. São açúcar simples e tem 6 carbonos. No caso dos que são utilizados, né, nos alimentos, que estão nos alimentos. Tá? Uhum. Isso mesmo. E eles vão, né, atingir, né, a forma de ciclo. Lembra? Eles não vão ser lineares, eles precisam estar, né, em forma de ciclo e de um anel aromático para poder, né, fazer a junção, né, e formar um disacarídeo ou um polissacarídeo, certo? Então, esses polissacarídeos, a gente vai ter algumas funções importantes, como, por exemplo, são materiais estruturais. Em alguns vegetais, a gente vai ter, né, a celulose. Né? A celulose, ela é um polissacarídeo que faz a estrutura de vegetais. Né? Ou então a hemicelulose, a pectina também, que está nesses vegetais e algumas frutas. Em animais, né, que tem, né, a carapaça, aqueles besouros, né, eles têm, por exemplo, o polissacarídeo, que é a quitina, que forma a estrutura deles, aquela carapaça, tá? E são também substâncias de por exemplo, em vegetais a gente vai ter o amido, né? E em células animais a gente tem o glicogênio. Então, nas suas células que fazem reserva energética, a gente tem, por exemplo, o glicogênio, que vai ser um polissacarídeo. Ele vai ter várias moléculas de polímero, né? Essa molécula grande, né? Com várias moléculas de glicose. A mesma coisa nos vegetais, quando a gente tem aqueles vegetais cheios de amido. Por isso que as pessoas falam, você está comendo isso que tem bastante amido, né? Vai virar açúcar, né? Na verdade, ele é um açúcar, só que é um açúcar de cadeias, né? Uma cadeia muito grande. Quando você quebra, no momento da digestão, ele libera um monte de molécula de glicose, ok? Alguns também são capazes de reter água, como, por exemplo, o agar, né? O agar, ele é um polissacarídeo e ele consegue reter água e ficar numa consistência, né, entre um sólido e o líquido, uma consistência de gel, né? Como, por exemplo, aqueles agars que a gente usa para poder fazer meio de cultura no laboratório de microbiologia, ok? Então,
né, a gente tem o glicogênio, que é o açúcar de reserva energética de animais, né, de célula animal, em fungos. A gente vai ter presente, né, esse glicogênio nas células musculares, no fígado. O amido, ele é um açúcar de reserva energética de vegetais e de algumas algas, né? E ele também vai ter um monte de glicose ali se ligando. E a celulose, ela vai ter uma função estrutural, né, que vai compor a parede das células vegetais e de algumas algas. E a quitina, né, tem a função também estrutural, né, que vai compor a parede de alguns fungos e exoesqueleto dos artrópodes, né, daqueles insetinhos, ok? Obviamente, né, não é comum que a gente consiga comer. Então, por que quando eu como, por exemplo, o amido, eu não sinto o sabor doce, mas se o amido é um carboidrato, e eu não sinto o sabor doce, mas quando eu como alguma coisa que tem glicose, eu sinto. Sendo que o amido, eles são várias moléculas de glicose conjugadas. O que vocês acham? Aquela imagem, ela já dá essa ideia. Ninguém? Tá? Isso acontece porque lá, né, nas suas papilas gustativas, né, ele vai ter um receptor, e nesse receptor, quem se liga, né, perfeitamente a esse receptor são as moléculas de glicose, sacarose e frutose, ou seja, somente as moléculas de monossacarídeo. O amido, ele tem glicose, mas ele é um polissacarídeo, né? E todas aquelas moléculas de glicose, elas ainda estão, né, conectadas. Então, elas não conseguem se ligar a esse receptor e elas não vão dizer para o seu cérebro, né, que você está comendo algo doce. Então, na verdade, a gente entende que está comendo algo doce porque os monossacarídeos, eles conseguem se ligar, né, a esse receptor que tem lá nas suas papilas gustativas que te dizem, né, que está comendo algo que tem o sabor doce, ok? Então, esse amido, ele é a principal reserva encontrada, né, nos vegetais e pode ser encontrado em raízes, sementes, tubérculos. Vão conter, né, alguns tipos de polímero, como a glicose, a amilose e a amilopectina. Tá? Eles vão fornecer 70% a 80% das calorias consumidas, né, pelo homem, né, e quando a gente come alimentos que têm uma grande quantidade de amido, né, e aí, estruturalmente, vão ter essas duas moléculas, a molécula de amilose e de amilopectina. Sendo, né, a molécula de amilose uma cadeia linear. A de amilopectina, uma cadeia ramificada, tá? Então, a gente vai ter essas duas, né, estruturas, né, para formar, né, o nosso amido. Uma estrutura linear, né, que é a amilose, e uma estrutura ramificada, que é a amilopectina. Então, para que haja, né, essa ligação linear, a ligação vai ser entre o carbono 1 do primeiro e o carbono 4 da segunda molécula. É o carbono 1 dessa daqui e o carbono 4 dessa de cá. O carbono 1 dessa daqui e o carbono 4 dessa de cá, certo? E aí ela faz uma ligação que fica do tipo uma cadeia linear. Já, né, a amilopectina, a ligação vai ser do carbono 1, né, do primeiro aqui, né, e vai se ligar ao carbono 6 dessa molécula. E ele consegue fazer, né, várias ramificações. E isso vai ser derivado a partir da cadeia linear. Então, a estrutura do amido é uma estrutura bastante complexa. Então, por isso que a gente precisa, né, começar, inclusive, a digestão desse amido, a gente já começa, né, o preparo da digestão desse amido na boca, seja triturando e também, né, com a enzima amilase, né, salivar, que ela vai estar já quebrando essas
ligações dentro dessa molécula, né, desse polissacarídeo, que é o amido. O amido, né, principalmente esse amido que a gente já pega, né, extraído, o amido de milho, né, que a gente usa para poder, né, preparar alguns alimentos, a gente observa que ele não tem tanta solubilidade em água fria, tá? Então, qual é a estratégia que a gente faz para poder, né, diluir lá o amido de milho? O que é que faz normalmente na casa de vocês para diluir esse amido de milho? Ninguém faz comida em casa, não, é? Normalmente a gente aquece a água e se for, tipo, utilizar frio, a gente aquece a água primeiro, cozinha ele, né? E depois espera esfriar. Isso. Então, o que é que você faz? Você aumenta... água, né? Como? Eu não ouvi, Fernanda. Dilui a água em alta temperatura. Isso. Então, se ele é insolúvel, ou seja, ele não consegue solubilizar em água fria, alguém na sua vida te ensinou, mas você não sabia por quê, tem que aquecer a água. Porque quando eu aqueço a água, eu aumento a temperatura, eu faço com que, né, consigo diluir, eu consigo fazer com que esse amido ele agora se torne solúvel em água, certo? E aí, ao andar da temperatura, né, ou seja, quando a gente aumenta a temperatura, essas pontes que tinham, as pontes de hidrogênio, vão manter uma estrutura granular, né, que mantinham, elas começam a ser rompidas e aí a água ela começa a entrar, né, e envolver, e a molécula de amido ela consegue, né, se solubilizar em água. Então, quando a gente rompe essas hidroxilas, né, as moléculas de amilopectina e amilose, elas passam a ser acessíveis, né, para que a água entre e componha, né, esse amido. Então, é por isso, né, que quando você vai preparar alguma coisa que tem amido, você precisa aquecer a água, porque quando você aumenta a temperatura, né, você faz com que essas ligações elas sejam rompidas e a água ela consiga entrar, penetrar e formar, né, um grânulo ali, fazer com que o amido enche e vai tornar, né, uma né, solução, às vezes dependendo da concentração que você colocou, transparente e viscosa. E, por exemplo, eu posso dar mais volume, né, a algo aquoso, como, por exemplo, uma sopa que você quer deixar mais espessa, né, ou uma calda que você quer deixar também mais espessa, a gente coloca o amido, mas tem que colocar desta forma. Então, não adianta, né, eu já jogar dentro lá da minha formulação o amido, porque ele vai formar, ele não vai deixar com que a água penetre, e aí eu formo aqueles bolos, né, e não facilita, né, que a água penetre. Então, o primeiro passo para que a água penetre, eu tenho, né, que aquecer. Quando eu aqueço essa água, quando a água está quente, ela rompe essas ligações e ela consegue adentrar as moléculas desse amido. Lembra que são moléculas, né, um pouco, né, complexa, porque ela vai formar esse número de ramificações, ela vai se dobrar, então não é de tão fácil acesso. Para facilitar o acesso, por isso que você aquece a água. Então, eu tenho um grânulo normal de amido, eu quebro, né, essas pontes, faço com que a água ela penetre e forme, né, essa molécula de amido, e ela vai reter entre os espaços a molécula de água. Tá? Ao resfriar, voltar à temperatura normal, muitas vezes, né, eu tenho, né, um processo contrário. Algumas moléculas de água que foram aprisionadas, elas podem, né, ser expulsas. É o que a gente chama do processo de cinerese. Isso acontece, por exemplo, né, num pão envelhecido, num bolo envelhecido, né? Você vê que ele vai ter moléculas de água ali na superfície, porque chegou no momento que vai ter que aquela nova reestruturação
Eu precisava manter aquilo ali aquecido para que a água ela continuasse ali fixada, mas aí, né, essa água ela vai ser externalizada, ok? Certo, vamos lá. Então, entender o que seria, primeiro, esse processo, né, de gelatinização do amido, vai ser um processo onde ele vai, né, aprisionar moléculas de água e ele vai ficar nesse aspecto, né, de gel, a formação desse gel, e eu posso utilizar na fabricação de algumas receitas, tá? Aprisionamento dessas moléculas de água, né? Só que, né, com o resfriamento, isso vai ser, né, retardado, isso vai ser retrogradado. Vai modificar essas estruturas intermoleculares, e aí, quando há, no processo final, a liberação da água, a gente chama de cinerese, ok? E aí a gente vai ter, né, o envelhecimento desses pães, do pudim, do manjar, né, endurecimento de alguns géis de amido, né, ele deixa de ter aquela composição viscosa, porque ele vai liberar, né, depois vocês podem observar em casa, né, aqueça, né, o amido, né, o amido de milho junto com a água, você vê enquanto ele está quentinho, ele ainda está viscoso. Quando ele esfria, né, ele vai fazer, né, um endurecimento, né, o gel vai ficar duríssimo, e eu vou ter numa superfície algumas moléculas de água, né. Isso mostra, né, que houve liberação, né, e a reestruturação no momento que o amido ele foi resfriado, e aí ele acaba expulsando um pouquinho dessas moléculas de água. Onde é que eu aplico amido, por exemplo, para adesão, produtos que vão ser empanados, então eu posso aplicar o amido para empanar, para eu poder fazer aquela casquinha do produto que vai ser empanado, e alguns recheios, né, mais cremosos, espessante, né, deixar mais espessa algumas sopas, alguns recheios, né, na moldagem de algumas balas, na moldagem, né, e na formação do pão, né, revestimento e cobertura de pães, a gente pode aproveitar e aplicar esses amidos, ok? Ok até aqui? Então, vamos lá. E outros componentes, né, que a gente tem, só que a gente não consegue fazer a digestão, a gente não tem enzimas que consigam quebrar essas moléculas, né, diferente do amido, a gente tem enzimas que quebram essas moléculas do amido, né, do glicogênio, a gente tem moléculas, né, que quebram, né, e no nosso caso a gente forma e quebra também, né, o glicogênio, mas as fibras a gente não tem moléculas que consigam quebrar essas fibras, né, e as fibras elas vão ser polissacarídeos que vão ter celulose, hemicelulose, né, e tem substâncias pépticas e vão formar, né, a estrutura dos vegetais. A gente não consegue, né, fazer a digestão nem a absorção no intestino, porém, elas têm o poder de aumentar o bolo fecal, né, fazer um volume, né, elas também conseguem, né, puxar a água, então fica um pouquinho mais hidratado. Agora é importante também que eu coma a fibra e beba a quantidade suficiente de água, né, e também vai reduzir os níveis séricos de LDL. Então, isso há necessidade de a gente comer fibra, apesar de que elas não são absorvidas. Estão me ouvindo? Parou aqui o microfone. Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, beleza. Agora estamos. Ótimo. Tá? Então, essas fibras, elas vão ter esse poder, então isso é a importância de compor, de ter a presença de fibras, né, na alimentação. Então, a gente vai ter fibras, né, algumas solúveis, né, como as pectinas, né, vai ter
em cevada, em frutas, legumes, na aveia, no centeio, né? As insolúveis, tá? Como a celulose, a lignina, algumas hemicelulose, a gente vai ter lá no arroz, né? No milho, né? Formando milho. Em alguns legumes, em algumas sementes, a gente vai ter, né? Essa possibilidade, tá? Outros carboidratos que não é comum a gente usar na alimentação, não na alimentação rotineira, né, mas na alta gastronomia eles têm usado, né, que são essas gumas, né, para formar, né, alimentos, né, mais, né, pratos mais atuais, né, e esses são aqueles agares, como eu dei o exemplo, né, tem aquela composição parecida com aquele agar que a gente usa para preparar meios de cultura em laboratório, tá? Eles são extraídos, por exemplo, de plantas aquáticas, né? Vai ter na parede celular, nas camadas intermoleculares de algumas plantas, plantas terrestres, né? Como a gama-guá, plantas né? Como a goma arábica, e alguns micro-organismos também podem produzir algumas gomas, né? Que também são carboidratos, mas não são comuns da gente utilizar, né? Na alimentação. Até aqui, sobre essa questão de reações químicas, estrutura dos carboidratos, né? Como é a estrutura de um monossacarídeo, depois como é que esse monossacarídeo consegue virar um disacarídeo, depois como esse disacarídeo pode formar um polissacarídeo, tá tudo ok? Alguma dúvida, alguma pergunta para a gente entrar, né, nessa parte sobre as reações que acontecem, né, no alimento para poder formar, né, ou para ter aquela estrutura específica, né, e as reações que acontecem, né, nos carboidratos, né, na indústria de alimentos. Os oligosacarídeos, que a senhora explicou bem rapidinho, ele é a mesma coisa do poli? É isso, tá? Os oligosacarídeos, né, alguns autores, eles colocam como uma classificação intermediária entre o monossacarídeo e o polissacarídeo, ou seja, ele vai ser um carboidrato, né, uma molécula de carboidrato que vai ter de 3 até 10 moléculas de monossacarídeos. Então, lá naquela ligação, eu vou ter, né, no mínimo 3, no máximo 10, lá se ligando, né, e formando um oligosacarídeo. Mas, né, se a gente for pensar, isso pode ser, então, entrar na mesma classificação de um polissacarídeo, né, só que tendo a partir de 3. Então, seria como se fosse um intermédio entre mono, né, e poli. Mas alguns autores nem consideram esse oligosacarídeo, só tem 3 classificações, né? Mono, disacarídeo e polissacarídeo, que seria acima de 3, né? Que 2 só são monossacarídeo. O poli ficaria nesse intermédio, mas alguns livros eles têm essa classificação, outros livros não têm. Por isso que eu falei, né, dessa possibilidade de classificar também como oligosacarídeo, mas depende, se eu não me engano, o livro da disciplina, que é o livro, né, que vocês também têm que seguir, ele não fala sobre essa classificação de oligosacarídeo, só fala das 3 classificações, tá? Entendi. Ficou mais claro? Sim. Ok, tá? Então, a gente vai ter 2 reações importantes, né? E são reações que a gente chama de reações de escurecimento químico não enzimático, ou seja, não tem a ação de uma enzima presente no momento que eu tenho essas reações, ou seja, são reações entre os componentes químicos, de alguns componentes químicos do alimento, tá? A gente tem 2 tipos de reação, a reação de Maillard e a reação de caramelização, tá? Alguém já ouviu falar de alguma dessas reações? Com certeza. Pelo menos a de caramelização. O que seria essa reação de caramelização, por exemplo? Ninguém? Ninguém nunca fez caramelo em casa, não, é? A única vez que eu fiz esse processo de caramelização era no pudim. Então, assim,
Você bota água e açúcar e bota lá no fogo. Apenas. Isso, aí você vai ter gerar, né, ou dependendo, né, do pH que esteja aquela água ali, né, um ambiente, né, o ideal é que seja o pH ótimo, vai ser, né, entre o ácido, né, e o alcalino, então a água, ela tá dentro dessa faixa, e aí eu faço com que aquele açúcar fique numa consistência de caramelo. E eu mudo até a cor do açúcar, concorda comigo? Então, é uma reação, sim, de escurecimento químico, onde ele vai ter um pH ótimo. Eu preciso de um aquecimento, e aí eu modifico a estrutura, né? E modifico a cor. Isso é uma reação. E o produto final de uma reação de caramelização vai ser, obviamente, o caramelo, tá? E eu vou ter a temperatura ideal e o tempo ideal para essa reação ocorrer e eu ter o ponto certo lá do caramelo, tá? A cozinha de vocês também, né, trabalha com química. Eu vou falar sobre essa reação de Maillard, essa praticamente ninguém nunca ouvia, e vou falar sobre a reação de caramelização para a gente entender como é que acontece e a importância dela nos alimentos, tá? Antes de falar da reação de Maillard, eu preciso que vocês tenham um conceito em mente, tá? Que é o conceito de um açúcar redutor. Lembra que carboidrato é a mesma coisa que açúcar, tá? Esse açúcar redutor, né, é um açúcar que ele pode, né, ser oxidado por agentes, né, por íons, como por exemplo o íon de cobre, né? Ele consegue, né, oxidar esse açúcar. Então esse açúcar que foi oxidado, ele passa a ser um açúcar, né, que ele é oxidado, mas ele reduz a outra molécula. Então, por exemplo, a glicose é um açúcar redutor. E onde a gente tem glicose, a gente acabou de aprender, o amido tem glicose, né? A carne, ela tem glicose, porque eu vou ter o glicogênio dentro da carne, tá? Então, vocês vão segurar esse conceito, né, desse açúcar redutor, para a gente entender o que é que acontece nessa reação de Maillard. Então, eu tenho que ter, por exemplo, esse açúcar redutor, o açúcar que vai ser, então, oxidado, tá? Por agentes ali, né? E eu tenho que ter, nessa reação, a presença inicial aí desse açúcar redutor, tá? Além disso, né, que seria esse açúcar redutor, que é um monossacarídeo, que vai poder ser oxidado, né? Onde eu tenho ali aquele grupo carbonil dele, que vai ser oxidado. Lembra aquele grupo carbonil? É aquele grupo, né, que vai ter lá no finalzinho, né, essa carbonila, que vai ser aquela dupla com oxigênio lá no finalzinho da molécula, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para a gente relembrar essa estrutura, tá? Lembra aqui o grupo carbonil aqui no final da molécula. Então, os açúcares redutores, na sua maioria, são os aldeídos, tá? E a glicose, ele é um aldeído. Então, eu vou ter esse grupo carbonil ou grupo carbonila, né, essa dupla com oxigênio lá no finalzinho, né, da molécula. Isso vai estar acessível. E esse grupo carbonil, ele vai se ligar a aminoácidos livres. Eu preciso ter aminoácidos ali, porque eu preciso ter a presença do nitrogênio. E isso vai acontecer quando eu tenho, né, uma temperatura, né, acima de 100 graus. Então, no momento que você está assando a carne, você concorda comigo que a carne está cheia de proteína, cheia de nitrogênio, e por eu ter uma carne ainda que eu tenho glicogênio, eu consigo, né, gerar mais facilmente essa reação de Maillard, que vai ser uma reação de escurecimento. Então, no momento que a carne ela está assando, a gente começa a sentir aquele cheiro agradável, vai ser a reação entre o grupo carbonila do meu açúcar redutor, ou seja, daquela minha glicose, daquele açúcar que é um aldeído, junto com os aminoácidos, por exemplo, que tem da carne, ele vai fazer uma reação onde ele escurece, né, aquela parte externa da carne, então eu tenho aquele escurecimento, e além disso, liberação de aroma. E aí eu tenho aquele aroma, né, sendo produzido quando eu tenho essa reação, o açúcar redutor junto com o aminoácido. Então, a reação de Maillard vai ser, né, a reação entre, né, um
um açúcar com o aminoácido. Isso acontece em que tipos de alimento? Na carne, né? Na pizza. Mas na pizza, sim, na pizza ele não tem amido, né? E não vai ter alguns componentes, como, por exemplo, o ovo, né? Ou o leite, que tem proteína, tá? E aí vai ter essa reação entre o carboidrato, né? Lá do amido, junto com a proteína lá do leite, a proteína lá do ovo, e aí eu provoco a ação, e aí eu vou ter escurecimento, né? A pizza mais assada, ela vai ter, né? Ela vai deixar de ser branca a massa, e ela vai ser mais bronzeadinha, né? O bolo também tem açúcar, tem leite, né? Tem ovo, e aí ele deixa, né? De ter aquela cor mais clarinha, ou então próprios açúcares que tem no leite, no momento que vai quebrando, eu vou ter a liberação da molécula de glicose, e a glicose é um açúcar redutor, e aí eu tenho essa reação. Então, o que seria a reação de Maillard? Uma reação de escurecimento não enzimático, que vai ocorrer entre o grupo carbonila do meu açúcar redutor, junto com os aminoácidos que estão ali presentes na formação daquele alimento. Ela vai ser desejável porque vai melhorar a aparência e o sabor, né? Vai formar aquela crosta do pão, né? Vai formar aquele café torrado, chocolate, cerveja, carne assada. E pode, né, ser indesejável quando ela forma alguns produtos que são tóxicos, como, por exemplo, a acrilamida, né? Então, a carne tostada demais, eu passei do ponto ideal dessa reação de Maillard, né? E virei, né, um produto tóxico, como, por exemplo, a acrilamida ali. Então, isso seria algo, né, negativo, por isso que a ideia, né, não é carbonizar, né, a carne e gerar esses produtos tóxicos que acontecem quando eu passo do tempo ideal dessa reação de Maillard. Ok? Além disso, tá? A gente vai ter alguns fatores que vão influenciar essa reação, tá? Ela vai aumentar quando eu for aumentando a temperatura. Então, entre 40 e 70 graus, né, ela já pode acontecer. E quando eu for aumentando a cada 10 graus, ela tem a velocidade de 2 vezes. Então, quando eu aqueço, né? Vocês observam, quando a gente aquece muito mais a panela para poder assar a carne, a gente vê que ela escurece, a carne escurece muitas vezes muito mais rápido. Não significa que ela assa mais rápido, mas significa que eu vou ter o escurecimento, por exemplo, mais rápido, porque eu acelero essa reação de Maillard. O efeito do pH, né, o pH sendo mais alcalino, ela acontece mais rápido. A presença de alguns aminoácidos, como por exemplo a lisina, é mais facilmente utilizado e ocorre a reação de Maillard. A presença de íons metálicos, como por exemplo o íon de cobre, o íon de ferro, né? E o ferro a gente sabe que está presente na carne vermelha em grande concentração, por isso que a carne vermelha ela tem aquela cor, né, mais facilmente, a gente consegue mais facilmente chegar nessa reação de Maillard. A presença do açúcar, né, normalmente os monossacarídeos como a glicose, né, ele é mais redutor, então é mais, né, relativo, né, cresce muito mais rápido aquela reação. Isso, né, quando eu falo do tamanho da molécula, quando eu tenho monossacarídeos livres, é muito mais rápido também de acontecer, porque eu não preciso passar pelo processo de quebrar ainda o disacarídeo. Então, no monossacarídeo acontece mais rápido do que no disacarídeo. Há também, né, a atividade da água, né, ela também vai modificar. Então, quando eu tenho, né, a atividade da água entre 0,5, né, e 0,8, vai acontecer muito mais rápido, né, quando eu tenho menos água, né, quando eu estou em 0,5, do que quando está na atividade da água de 0,8, ok? Então, ela também é importante porque ela vai dar os aromas, por exemplo, o café, o cacau, amendoim. Os aromas, os gostos são conhecidos após a torrefação, após acontecer essa reação de Maillard. Então, vai ter essa reação entre os aminoácidos e esses açúcares, e vai ter esses aromas típicos, como, por exemplo, do pão assado, da carne assada, que vai ser característico dessa reação de Maillard, ok? Ok, aqui até aqui o que seria essa reação de Maillard.
Ok. Ok, né? E aí a gente tem a outra reação que a gente até já começou a falar, que seria a reação de caramelização. E vai ser um processo, né, onde eu vou ter o açúcar e a temperatura elevada. O ideal, né, é que o pH ele também ajude, né? Então eu tenho um pH ótimo para isso acontecer, né? Mas só o açúcar e a temperatura elevada, ele já, né, pode fazer esse processo de caramelização. O que é que vai acontecer? Vai haver a desidratação desses açúcares. Eu vou perder água quando eu aqueço. Quando perde água, quando aquece, né, ele vai modificar a estrutura desse açúcar. Ele não vai mais virar cristal, né? Não vira mais cristal. Ele vai estar em estado vítreo, vai parecer um vidro, né, depois, mas não volta aquelas moléculas de cristal, tá? Que a gente tinha, por exemplo, na sacarose. E eu posso usar isso como corantes, né? Caramelos, né? Usar o caramelo como corante. Ou então, né? Como a Ellen falou, quando vai fazer o pudim, a gente usa, né? Não só na coloração do pudim, mas também para aumento, né? Da proteção, inclusive daquela proteção do amido para não perder água ali do pudim. E ele ocorre muito melhor em temperatura, né? Acima de 100 graus. Ok? Vamos lá, tá? E como é que eu quantifico carboidrato, né? Qual seria o cálculozinho, né? A gente já, né? Qual seria a técnica para eu poder quantificar o carboidrato? A gente já falou lá na aula de umidade, quais são as técnicas que a gente pode, né, fazer a quantificação de umidade. A gente já aprendeu na aula de cinzas, como é que eu posso quantificar a quantidade de minerais, né? Só que o carboidrato a gente vê, né, a partir do que sobra. Então, eu vou quantificar no alimento quantidade de água, quantidade de cinzas, né, que são os minerais, quantidade de proteína e gordura. E o que falta, né, para, por exemplo, né, chegar ao máximo é a quantidade de carboidrato. Então, a gente faz o que a gente chama de método por diferença. Aí, eu quero que vocês, né, como a gente já viu as aulas de água e de cinzas, como é mesmo o processo para a gente quantificar e saber a quantidade de água primeiro no alimento. Como é o passo a passo que vocês viram lá na aula de umidade. Vocês ainda fizeram atividade, gente. Não é possível que ninguém lembre como é que é feito o processo para poder... É o peso úmido e o peso... Isso, é nem sair. É o Quais são os peso úmido instrumentos? Isso. Vai lá. que usa. A gente usa o cadinho. Acho que é o cadinho. No caso de umidade, é a cápsula. É a cápsula. E na cinza é o cadinho. E Isso. os dois tem que usar pinça. E os dois vão para a máquina lá para secar, no caso, da estufa. E tem que pesar antes dos dois, para saber o peso da cápsula do cadinho. Isso, né? E o cálculo é a mesma coisa, só muda a mesma diferença. Que um é o cadinho, você tem um valor do cadinho vazio e um valor do cadinho com a amostra, e você tem que descobrir antes o peso da cinza. E a mesma coisa do peso da amostra na umidade. Isso. Então, para a umidade, eu vou ver a quantidade de água. Como é que eu vou ver essa quantidade de água? Como a Ellen falou, a gente leva para a estufa. Tritura o alimento, né? Ele tem que estar triturado para facilmente o calor remover aquela quantidade de água. A gente deixa 24 horas na estufa e aí ele seca todo aquele alimento, retira toda a umidade e aí eu vejo, né, pela diferença de peso, quanto ele pesava antes, quanto ele pesou depois, né, de passar pela estufa, e aí eu vejo a quantidade de água. Já a quantidade de cinzas, como ela falou, é lá com um cadinho, né? Só que aí nas cinzas a gente elimina tudo que é orgânico e elimina também a água, né,
do alimento. E aí eu só vou ter o que é inorgânico, eu só vou ter a parte de minerais. E o que a gente usa aí já é diferente, tá? O que a gente usa para as cinzas não é estufa. A gente vai usar aquele forno que a gente chama de mufla, né? Aí lá na mufla que a gente vai, então, torrar o alimento, né? Que ele vire cinza, que ele elimine tanto água como proteína, como gordura, como também carboidrato e só sobra as cinzas. Então, esses dois métodos a gente já viu como é que eu calculo a água no alimento, como é que eu calculo cinza. Na aula de proteína, a gente vai aprender como é que eu faço, né, a análise de proteína. E na aula de lipídios, a gente vai ver como é que eu faço a análise de lipídio. E eu tendo, né, a análise de cada um desses componentes, eu consigo ver o que sobra é o carboidrato. E no final, que a maioria que sobra, né? Como a gente já viu, quem tem maior quantidade no meu alimento são os carboidratos, ok? Então, ou estão com vergonha, né, tem que dar uma reassistidazinha lá nas aulas, né, relembrar, né, ver pelo menos essa parte de técnicas, que é importante, principalmente, né, vocês que são de biomedicina, que a principal parte que a gente trabalha é nessa parte de análise dessas composições, na parte laboratorial da análise dessas composições desses alimentos, certo? Um método que não é mais tão comum, mas a gente pode ver pelo desvio, né, pela refração, né, pelo desvio da luz, né, é a refratometria, né, onde a gente vai ver, né, pelo desvio da luz, se tem aquele carboidrato específico, ou seja, se aquele xarope, aquela geleia realmente tem glicose, se não é um outro carboidrato que foi adicionado, como, por exemplo, eu adicionei amido, então o desvio da luz ele vai ser diferente, tá? E tem uma reação que a gente faz no laboratório, que é a reação de Benedict, né? Onde a gente vai colocar o reagente de Benedict e escurecer. E se eu tiver a glicose ali naquela solução, ele vai ficar laranjinha, né? Porque eu tenho o açúcar, né, redutor, que é a glicose, que conseguiu transformar aquela solução de Benedict, né, em uma solução, né, oxidada e mudou para essa cor mais, né, laranjinha. Ok? Aqui eu já falei com vocês, né, o que seria esse açúcar redutor, que é um açúcar onde ele vai modificar, né, uma molécula de um íon, e nesse reagente Benedict ele tem um cobre, por isso que ele se torna, né, uma cor mais, né, marronzinha. Ok? Tá? Vamos dividir os grupos do seminário e fazer o sorteiozinho dos artigos, tá? Só tem 21 alunos, a gente tem 30 e tantos matriculados. Eu vou botar aqui a lista de presença. E aí vocês relembram, e aí eu quero dividir, se eu não me engano, deixa eu ver quantas equipes que eu coloquei, ou quantos. Seriam no máximo, né, 6 por equipe, aqui a lista, né, de alunos. E aí eu queria que vocês fossem me dando os nomes, né, das pessoas, né, que vão estar. Eu vou parar a gravação, tá? Que a aula já finalizou, mas aí a gente vai continuar só para